A paz do Senhor, mulheres. Eu sou a diaconisa Neise e sou uma mulher com propósito, marcada por Deus. E devo dizer a você que é bem marcada por Deus mesmo. E eu quero também aqui compartilhar nas Escrituras Sagradas, no Evangelho segundo relatou Lucas, no capítulo 8, algumas mulheres também que foram marcadas por Deus, que foram marcadas pelo Senhor Jesus, o Filho de Deus, e se tornaram também mulheres com propósito. Fica no capítulo 8, Evangelho segundo Lucas, do versículo 1 ao versículo 3, e diz assim a Escritura Sagrada: E aconteceu depois disso, que andaram de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então aqui o Evangelho segundo Lucas nos relata e fala sobre algumas mulheres, né? E diz até o nome de algumas que foram verdadeiramente marcadas por Deus. Como que essas mulheres foram marcadas por Deus? Foram marcadas por Cristo, por Jesus, sendo curadas, segundo diz o texto no versículo 2, curadas de espíritos malignos e de enfermidades, né? Então elas foram curadas e foram libertas, né, de espíritos malignos. Nós vemos aqui, e a Escritura fala sobre Maria Madalena, né, da qual saíram 7 demônios. Agora você imagina o estado dessa mulher com 7 demônios, né? Coisa terrível. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que serviam os bens. Então aqui ele fala o nome, o relator, né, o Lucas, ele fala do nome de 3 mulheres, mas haviam muitas outras mulheres que haviam sido curadas e haviam sido libertas, que Jesus havia tocado de maneira profunda a vida delas e se tornaram mulheres com propósitos, servindo a Deus, né? Servindo ao Senhor. Aqui o texto diz que essas mulheres, elas serviam a Jesus com seus bens. E quando o texto nos fala isso, né, nos diz que as mulheres serviam com bens materiais, mas com o maior bem que elas tinham na vida dela, que era a própria vida. Serviam a Jesus com a sua própria vida. Louvado seja Deus por isso. Então também, como eu e como as mulheres que foram tocadas pelo Senhor Jesus, eram mulheres que haviam tido experiências com o Senhor. E essas experiências levaram ela a conhecer ao Senhor Jesus e levaram elas a servir ao Senhor. Então ficaram marcadas pelo Senhor, e quem é marcado por Jesus serve a Ele com excelência. E essas mulheres serviam a Jesus com excelência e serviram até o fim. E isso foi algo maravilhoso, serviram até o fim. No texto do Evangelho segundo João, no capítulo 19, versículo 23 e 24, nos diz que, falando sobre o martírio do Senhor Jesus antes dele ser crucificado. E nesse texto, segundo relata João, ele diz e fala sobre as vestes de Jesus. Fala que os soldados que estavam martirizando o Senhor Jesus, eles repartiram as vestes de Jesus em 4 partes. Então eram 4 soldados que repartiram as vestes do mestre em 4 partes. E essa veste, ela poderia ter sido feita por quem, senão por essas mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Serviam com aquilo que elas tinham de dons e talentos, né? Talvez de costura, talvez de bordado, e serviam com a sua própria vida também. Talvez alguma cozinhasse, talvez alguma também falasse, né, do Evangelho nos lugares onde ia, servindo a Jesus. E nesse Evangelho segundo João
fala da roupa, né, do Senhor na hora do martírio, aquela roupa do Senhor que foi rasgada em 4 partes. Então, quando fala de 4 partes dessas vestes, né, eles não rasgariam aquela veste se fosse uma veste qualquer. Se fosse uma veste muito simples, né, eles não rasgariam e ficariam cada um com um pedaço. Eram vestes de tecido, e tecido que era um tecido de excelência, um tecido talvez caro. E foi cortado essa veste de Jesus e foi dado a esses soldados. Isso me faz e me remete aos 4 cantos da terra. A mulher que serve a Jesus com propósito, que é marcada por Ele, que é liberta por Ele, que é salva e transformada por Ele, ela tece para Jesus uma veste, costura para Jesus uma veste de excelência. E aquelas vestes foram repartidas. E isso nos remete aos 4 cantos da terra. Aquilo que você fizer para Jesus vai alcançar os 4 cantos da terra. E vai alcançar talvez os 4 cantos até da tua casa, eu creio sim, né? Vai ser algo pleno dentro da sua casa, dentro do teu lar. E o Evangelho também, segundo João, no versículo 24 desse capítulo 19, fala da túnica de Jesus. E diz que essa túnica ela era tecida de alto a baixo. Quem deveria ter tecido essa túnica de alto a baixo de um tecido muito valioso? Senão essas mulheres aqui que serviam o Senhor com seus bens. E nós vemos aqui no texto que havia uma mulher de posse aqui, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Então era uma mulher que tinha um grande poder aquisitivo e com certeza ela deveria ter dado o pano para que essa túnica de Jesus fosse tecida de alto a baixo. Não tinha costura, aleluia, não tinha costura, oh glória a Deus, essa túnica de Jesus não tinha remendo, de jeito nenhum, ela era inteira, do alto a baixo. Uma mulher marcada por Deus, marcada pelo Senhor Jesus, ela tem a sua alma tecida de alto a baixo, sendo liberta, sendo transformada, sendo também uma mulher tendo propósito em Deus, uma mulher que começa a ter propósitos em Deus. Talvez você ande aí agora sem propósito na tua vida. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se você serve a Deus ou não, mas eu quero te dizer que essa túnica é a túnica que não tinha costura nem tinha remendo, porque as coisas com Jesus são assim, não tem remendo, não tem costura, não se junta, é inteiro do alto a baixo. Talvez você esteja aí vivendo um drama no seu casamento, um remendo no seu casamento, um remendo na sua família. Talvez o filho esteja nas drogas, talvez aquela filha nem chegou em casa e está servindo a prostituição. Mas eu quero te dizer que hoje, no dia que se chama hoje, essa túnica tecida na tua alma, no teu espírito, vai trazer o milagre e a excelência de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Então, quem teceria essa túnica que não tinha costura senão essas mulheres? Então, a mulher que serve a Jesus, ela tem o propósito de agradar o mestre e dar para ele o melhor do seu tempo, o melhor da sua oração, o melhor de tudo que ela tem, todo o melhor de toda a sua vida. E nós vendo as mulheres, né? Jesus, ele falou com as mulheres. Jesus, ele tocou as mulheres. E isso para um judeu era algo assim vergonhoso, falar com uma mulher. E nós vemos Jesus lá, né, falando com aquela mulher samaritana em Samaria, esperando aquela mulher para poder restaurar a vida dela, para poder restaurar o emocional daquela mulher. E é isso que Jesus faz, e é isso que ele quer fazer hoje, restaurar a sua alma dessa depressão, restaurar a sua alma dessa frustração, restaurar a sua alma, aleluia, dessa vergonha pela qual você está passando. Jesus está tecendo hoje essa túnica
no seu espírito e na tua alma. E isso vai refletir em toda a sua vida. Louvado seja Deus. Talvez você tenha sido invadida, e o Senhor está me lembrando aqui de um texto que fica em Juízes, no livro de Juízes, no capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 18, que fala de uma mulher chamada Jael. Essa mulher era uma mulher de um homem chamado Éber. E esse homem chamado Éber, ele tinha comunhão com o inimigo do povo de Deus, com o rei Jabim, que era o rei de Azor, e com Cícera, o seu capitão. E no meio de uma batalha, Cícera foge porque ele perdeu a batalha para o povo de Deus. E quando ele perdeu a batalha, ele correu para a tenda de Jael e entrou, porque havia legalidade naquela casa, havia comunhão de Éber com o inimigo do povo de Deus, havia comunhão. E talvez entre na sua casa a bebida, talvez entre na sua casa o vício, talvez entre na sua casa a ofensa, talvez entre na sua casa o espírito de rebeldia do teu filho, de desobediência. Mas eu quero dizer para você que hoje, a exemplo de Jael, que recebeu, quando Cícera veio, e o espírito maligno é assim, ele vem de lugares áridos e procura um lugar para habitar. Então, quando ele acha legalidade, ele entra mesmo. E foi isso que Cícera fez, fugindo da batalha, porque estava perdendo a batalha. Ele entrou na casa de Jael, porque tinha comunhão com Éber, e ali Jael sabiamente tratou ele bem, recebeu ele bem. Talvez você esteja assim, forçado a receber aquilo que você não quer dentro de casa. Recebeu ele bem, mas tirou de uma estaca da tenda e cravou aquela estaca, deu um copo de leite para ele. E nós sabemos que o copo de leite, ele funciona como um calmante, né? Porque ele estava ali fugindo da batalha, ela deu leite a ele e dormiu. E ela ali sabiamente cravou aquela estaca da sua tenda. E quando fala de estaca da tenda, fala da estrutura da tua casa. E fala da estrutura do seu ser. E ela cravou na cabeça de Cícera. E o inimigo foi derrotado. Então, uma mulher que tem propósito e que é marcada por Deus, porque aquela mulher era uma mulher do povo de Deus, mas o seu marido estava ali em comunhão e dando legalidade ao inimigo. E Deus deu vitória àquela mulher. E aquela mulher foi entoada no Cântico de Débora, a juíza. E uma mulher que tem propósito com Deus age assim, dessa maneira, que é marcada por Deus. Que você seja mulher nesse dia de hoje, que você seja marcada por Deus e tenha propósito em Deus. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E fala para nós qual é a mulher da Bíblia que te inspira. Nós queremos saber e queremos aprender com você também, tá? Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho aqui